Oi, Tavano, tudo bem? Bom dia. Então, estou gravando esse vídeo para a gente fazer a correção dos exercícios que ficaram na aula passada, tá? Da página 54 e 55, onde nós vínhamos falando sobre algumas formas de representação do espaço geográfico, né? As várias formas que existem de representar o espaço geográfico. E aí, nessas páginas, a gente fala especificamente sobre carta, mapa e anamorfose. O que diferencia uma da outra? A carta, ela representa o espaço físico do terreno. Então, a gente tem uma representação, por exemplo, do relevo, principalmente do relevo, tá? Solo, por exemplo, já é outra carta. Eu trabalhei um bom tempo com carta topográfica no IBGE. E quando a gente voltar a se encontrar, eu vou levar uma carta que eu tenho aqui na minha casa para fins didáticos para mostrar para vocês. Ela se diferencia de um mapa, porque um mapa não representa o espaço físico, o terreno físico. A carta, ela tem uma escala diferenciada também da escala do mapa. Do mapa tem a gráfica e a numérica. E a da carta topográfica é só a numérica. O que seria isso? A escala representa quanto que uma superfície está reduzida ali naquele mapa que é o desenho. Quanto que ele reduz em comparação à realidade. Tá? O mapa, ele representa, por exemplo, os limites municipais e estaduais, coisa que a carta não representa. Tá? Então, tem algumas diferenças entre essas duas formas de representação. Os mapas, eles podem ser temáticos. O que seria isso? Foi o que a gente viu na aula passada. O mapa temático, ele apresenta um tema. Então, você tem um tema, por exemplo, de bioma, né? Cobertura vegetal. Você tem um tema sobre população. Você pode ter um tema que representa, por exemplo, quantos alunos do 7º ano estão matriculados no ano de 2020 no bairro de Cascadura. A carta topográfica não representa isso. Tá? Então, os dois tipos nos representam dados geográficos, tá? Mas existe uma diferença, né, desses dados. Por quê? Porque o mapa, ele não consegue, a gente não consegue representar tudo que existe em um determinado local, em um determinado espaço, todas as informações em um único mapa. Por isso que eles se diferenciam, tá? Para ficar até mais fácil da gente interpretar isso. E o que seria anamorfose? É um nome estranho, né? Anamorfose. A anamorfose, na verdade, é um tipo de mapeamento que cria uma certa distorção. O que é uma distorção? Se você pegar uma câmera fotográfica e aproximar o pixel dela, você vai ver que a imagem vai ficar distorcida. A imagem, ela perde as características reais dela. Isso é uma distorção. O mapa de anamorfose, ele distorce a área, mas ele faz uma representação em gráfico, principalmente gráfico de barra, tá? Então, acho que basicamente é isso. Eu posso falar com vocês sobre a correção do gabarito, mas como eu já havia feito um arquivo com as respostas, eu estou mandando esse gabarito para vocês. Na primeira questão, basicamente está falando das diferenças entre uma carta topográfica e um mapa, né? Quais são as informações que um fornece e o outro fornece. A segunda questão pede para caracterizar a carta topográfica a seguir, que é uma carta que é lá de Curitiba, no Paraná, tá? E essa carta, ela mostra o quê? O centro da cidade. Então, é um determinado local dentro do Paraná. Ele tem uma escala que não abrange
toda a cidade de Curitiba, apenas uma pequena parte. Qual é essa parte? Destaca o centro, então destaca algumas ruas centrais, algumas avenidas centrais, né, importantes, e algumas ruas. Na sexta questão, da página 55, é sobre a anamorfose, que é essa questão da distorção que esse mapa causa. Então, na questão 6, ele está representando o que? A população do mundo proporcionalmente, né? E aí se destaca Índia, China, Estados Unidos da América, né? América do Norte, e o Brasil. Em gráfico, a gente vê pelo desenho. É bem diferente do desenho que está, por exemplo, na página 54. Eu vou pedir para que vocês acessem o arquivo e façam as correções no caderno. Aliás, no livro. E não esqueçam, por favor, de registrar a presença de vocês lá na nossa sala de aula virtual. As próximas páginas a gente vai continuar falando sobre a representação de alguns dados geográficos em gráficos, tá? É como se fosse um mapa, só que eles são representados em dados. Como é que seria isso? No primeiro gráfico a gente tem uma representação da África subsaariana, que é uma regionalização da África, e aí a gente tem sempre que olhar tudo que o gráfico nos fornece de informação. Se a gente olhar nele, a gente tem lá a população de um lado, do lado esquerdo, embaixo a gente tem um período de tempo que vai de 1950 até 2000. E dentro do gráfico a gente tem as curvas, que são algumas linhas que dão aí as informações para a gente sobre a população. Ela é representada em 1000, tá? A unidade de medida aqui é 1000. E aí a gente tem vários tipos de gráfico. É importante ler os gráficos, tá, gente? Que eles têm muita informação e é um tipo de atividade que, assim, costuma cair bastante nas provas aí futuras que vocês vão estar fazendo para o ensino médio, um pouco mais à frente para o Enem. A gente está começando, não é para se apavorar com isso. Mas os gráficos é uma coisa que o pessoal que monta a prova adora colocar questões em gráfico. No segundo gráfico, a gente tem um crescimento, né? A gente tem um perfil da população dos continentes em qual período? Entre 2015 e 2100. Então, 2015 já passou, né? Que a gente está em 2020. Então, ele faz um modelo preditivo, ou seja, ele faz um modelo matemático de previsão para 2100. E aí a gente tem as barrinhas aí, a gente tem uma barra azul e uma barra vermelha, tá? A barra azul significa o continente africano, Europa, América Latina e Caribe. E a vermelha a gente tem a Ásia, que demonstra maior crescimento, né? Que já é uma realidade no continente asiático, a população ser a maior do mundo. Então essa questão dos gráficos é mais uma questão de interpretação mesmo. É como eu estou falando, a gente tem que olhar as laterais do gráfico e embaixo, a base dele, o que ele tem. E aí cada gráfico vai ser de uma forma. Se a gente for interpretar, por exemplo, um gráfico de pirâmide etária, a gente vai ver que a base da pirâmide etária significa o número de nascimento de crianças, né? O meio da pirâmide etária significa o número de jovens e adultos. E o topo da pirâmide significa o número de idosos dentro de um determinado continente ou dentro de um determinado país, município e assim por diante. Então a gente tem que olhar quais informações estão dentro do gráfico. Na página 57 a gente tem um outro gráfico referente a refugiados no ano de 2017. Ou seja, são aqueles países que geralmente estão em conflito, né? Ou conflito religioso, ou conflito militar, e que as pessoas saem dos seus países de origem e
buscam por outras nações para continuar a sua vida. Então, esse é até um que é mais, dá para entender, eu acho que ele é mais fácil de compreender. Vejam, no ano de 2017, a Síria é a que representa maior número de refugiados. E a gente vê que o gráfico, a barra dele, é a que vai mais adiante com relação aos outros. Eu queria que vocês olhassem essas informações, que elas são importantes para entender isso que eu estou falando. Tá? E tem também o gráfico, até agora a gente falou de gráfico linear, ou seja, são gráficos com barra. Esse outro da página 58, ele é interessante também, ele é um climograma, tá? Esse climograma também é assim, relativamente fácil de compreender. As barras azuis, ela mede os meses do ano. Vejam que vai de janeiro até dezembro, tá? E elas significam o índice de precipitação. O que é o índice de precipitação? É o índice das chuvas. Como que é a distribuição espacial das chuvas em São Paulo no período de 1933 a 2011. É claro que isso é uma média estatística, né? Mas ela dá pra gente aí uma previsão. Então, por exemplo, a gente tem, é clássico isso, né? Nos meses de verão a gente tem maior índice pluviométrico, ou seja, índice de chuva, e nos meses do inverno, que vai de abril até setembro, a gente tem uma redução do índice de chuva. Isso já segue, né, um parâmetro do clima. O verão geralmente é um período em que chove mais, porque é mais quente, então a água ela evapora muito mais do que no inverno. O inverno é seco. E aí a gente tem uma linhazinha com alguns pontinhos em vermelho. O que seria essa linha? É a temperatura média mensal. Então ela vem nos meses, seguindo a mesma regra do índice pluviométrico. Ela fica alta nos meses de janeiro até mais ou menos março, de abril até mais ou menos outubro, ela diminui. De outubro até dezembro ela começa a subir de novo, que é o comum aqui do hemisfério sul, né? As temperaturas elas são maiores na estação do verão. E por fim, né, são os gráficos que a gente chama de gráfico de pizza. Ele tem mesmo um formato de pizza, está na página 58. Ele é arredondado e tem uma espécie de algumas fatias, tá? E aí, no caso desse aqui da página 58, ele está representando as reservas mundiais de minério de ferro no ano de 2015. E aí tem toda uma distribuição. O Brasil ele fornece aproximadamente 12,1% de minério numa produção em escala mundial. O maior de todos aqui, vocês vão observar aí no livro de vocês, que é a Austrália. Ela representa 28,4% de exploração de minérios de ferro no ano de 2015. Tá? Basicamente é isso. Temos alguns exercícios para vocês estarem fazendo. Eu gostaria que vocês tentassem fazer pelo menos esses dos gráficos, que seria o número 7, da página 59, e da página 60, o número 8 e o número 9. Tá? Os gráficos e a anamorfose são formas de representação. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre simbologia dos mapas, tá? Na próxima aula a gente vai ver que outras formas de representar algum tipo de elemento vão aparecer nos mapas, e isso fica para a próxima aula, tá bem?
Um beijo para todos vocês. Fiquem bem, tá? Até breve. Tchau, tchau.